Aleluia. Amém, queridos. É um privilégio estar aqui com vocês nessa noite, né? Quero dizer a todo mundo que faz parte dessa igreja que estamos com muitas saudades, né? E você que não faz parte dessa congregação, nós estamos com expectativas de conhecer vocês. Então já começa a comentar aí, já começa a deixar o seu like, compartilhar, em nome do Senhor Jesus, e que nessa noite você venha a ser tocado por essa ministração, crendo que não sou eu que estará falando com você, mas sim o Espírito Santo. Aleluia. Amém, Jesus? Aleluia. Feche seus olhos, vamos dedicar um tempo orando ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor, para declarar, Senhor, o quão santo Tu és, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesse exato momento, Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus que tudo aquilo que vem atrapalhar, Senhor, o Teu culto, Senhor, que seja desfeito na autoridade do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor, que somente o Seu Santo Espírito tem total liberdade no nosso meio, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Queridos, vão se organizando aí dentro da casa de vocês, pegue sua Bíblia, amém? Hoje a gente vai andar bastante sobre aquilo que o Senhor tem para a gente. Espero que vocês estejam com expectativa, porque eu estou. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, já vou pedindo para vocês abrir em João 14:1. Você que possui Bíblia, né, tanto no celular como a Bíblia física, peço que vocês abram em João 14:1. Vamos lá. Em João 14:1, Jesus disse: não fiquem aflitos, creem em Deus e creiam também em mim. Amém? Então Jesus ele está dizendo para nós não ficarmos aflitos. Por quê? Porque devemos crer em Jesus e em Deus, né? E antes de começar a ministração, a discorrer sobre o que esse texto tem a nos dizer, quero fazer com você uma breve reflexão, né? Para você, quem é Deus, né? Acredito que muitos de nós podemos definir Deus de várias formas e de várias maneiras, porque cada um de nós temos uma experiência com Deus. Mas eu quero perguntar para você, quem é Deus para você? Né? Se alguém um dia chegar para você e falar, quem é Deus? Você vai saber explicar, ou se você souber explicar, o que você diria sobre Deus? Né? Eu separei aqui 2 versículos que para mim, eu acho que são fantásticos, né? Falam de Deus, assim como tantos outros versículos dentro da Bíblia, mas esses 2 versículos me chamam muito a atenção, porque reforçam o caráter de Deus, reforçam a essência de Deus, a natureza de Deus, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Amém? Então vamos lá, eu peço que vocês abram em Tiago 1, vamos ler um pouco sobre quem é Deus, o que Deus é. Amém? Em Tiago 1:2 diz assim: só um momentinho. Perdão, irmãos, é Tiago 1:17. Só desce um pouquinho aí. Desculpa que o ministro está nervoso, então peço que vocês tenham um pouco de paciência, um pouco de calma, mas o Santo Espírito que irá nos conduzir nessa noite. Não serei eu, mas será Ele. Amém? Então, Tiago 1:17 diz assim: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda e nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então, Tiago 1:17 diz que tudo que é bom e tudo que é perfeito vem de Deus. Então, queridos, vamos pensar, o que você poderia classificar como bom, como perfeito, que aconteceu na sua vida, ou que acontece na sua vida, saiba que isso provém de Deus, né? A palavra, ela nos garante que tudo que é bom e tudo que é perfeito vem de Deus.
Então, todas as circunstâncias que não são boas e que são ruins, elas não provêm de Deus. Amém? Você crê nisso? Nós estamos em uns dias que muitos estão falando que as doenças, que a enfermidade é um jeito que Deus está tendo de punir ou de educar os seus filhos, mas não é isso que a palavra nos garante. Amém? Ela fala que tudo que é bom e tudo que é perfeito vem de Deus. Sendo assim, automaticamente a gente cancela que tudo que é ruim não vem de Deus. Deu para entender? Se tudo que é bom e perfeito vem de Deus, tudo que é ruim, tudo que não é perfeito, então não vem de Deus. Amém. Eu peço que vocês também abram em Isaías 49. Isaías 49, 14. Isaías 49, 14. Isaías 49, 14 diz assim: Mas o povo de Sião disse: O Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. 15. O Senhor responde: Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Querido, eu não sou mulher, muito menos mãe, mas eu sou primogênito de 4 filhos, então eu sempre tive a oportunidade de acompanhar a gestação da minha mãe com os meus outros irmãos. E era fantástico de ver um ser que estava dentro da barriga da minha mãe, mesmo que fosse semanas ou meses, mas eu ficava maravilhado de ver a ligação, o vínculo que ela tinha com aquele bebê. Queridos, é algo fantástico para uma mulher o período de uma gestação. Ela está gerando uma vida ali dentro dela que mesmo que ela não conheça, ela já ama. O vínculo que uma mãe, uma mulher tem com um filho, queridos, é algo surreal. Eu acho que quem é mãe, como a pastora e outras mulheres, pode dizer, pode afirmar que isso é algo sobrenatural. E eu não consigo, Natan, pelas minhas forças naturais, eu não consigo imaginar uma mãe que possa se esquecer de um filho. Eu não consigo imaginar que isso possa acontecer. Mas a palavra declara que mesmo que isso aconteça, ei, queridos, mesmo que uma mãe esqueça dos seus filhos, Deus está falando, eu jamais esqueceria de você. Sabe, por muitas vezes a gente se encontra em determinadas situações ou ocasiões que a gente acha que Deus esqueceu da gente. Mas, querida, a palavra está dizendo aqui que uma mãe, mesmo com todo amor, mesmo com todo o vínculo que ela teve com seu filho, possa ser que ela esqueça do seu filho, mas mesmo que isso aconteça, o Senhor jamais, em hipótese alguma, Ele esquecerá de você. Amém? Por mais que seja difícil a situação, tenha plena convicção que o Senhor está com você. Aleluia. Amém. Agora que a gente já discorreu um pouco sobre quem é Deus, né? Isso que eu estou ministrando, é só uns 2% do que é Deus. Deus é muito mais, Ele vai muito além, né? Eu acho que não caberia uma ministração só falar sobre Deus, porque não daria, né? Porque Ele é muito mais daquilo que nós imaginamos ou possamos criar na nossa mente. Agora eu peço que vocês abram em Tiago 1:2. Agora é Tiago 1:2. Aleluia. Espero que vocês estejam com expectativas, porque eu estou, né, desde o dia que meu querido amigo Gabriel me convidou para estar aqui diante de vocês, eu criei muita expectativa e espero que vocês também estejam. Tiago 1:2 diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por qualquer tipo de aflições, pois vocês sabem que quando sua fé vence essas aprovações, ela produz perseverança, né? Em outras versões, diz muitas provações. Então, querido, olha o que a palavra está dizendo para nós, né? Que nós sabemos que nós devemos nos alegrar quando nós passamos por provações, porque quem é que vence as provações? Diga, a fé. É a sua fé que vence as provações. Então não é a sua força física, não é o seu intelectual, não é a sua capacidade física que vence as provações. O que vence as provações é a sua fé. E mais, né?
A palavra diz que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. E queridos, o que é perseverança? Perseverança muitas vezes é continuar mesmo quando você não quer. Sabe, é algo que muitas vezes você acha que é cansativo, que é arduoso, mas continua. Isso é perseverança. E Deus está falando que quando a gente passar por qualquer tipo de aprovação, seja ela muitas ou de qualquer gênero que seja, Ele diz que nós devemos nos alegrar, nos sentir felizes. E diante dessa palavra, né, a gente analisa o contexto atual, que não só o Brasil, mas outros países estão passando por essa pandemia, e a gente para e faz a seguinte reflexão: será que nós estamos deixando nos guiar pelas circunstâncias desse mundo, ou será que a gente tem ficado com aquilo que a palavra diz? Amém? A palavra diz que a gente sabe que quando a gente passa por esse tipo de situação, a gente deve se sentir feliz. E querido, a gente sabe que quem vence as provações, igual diz a palavra, é a nossa fé. E eu quero te convidar a pensar no que é fé. É uma palavra simples, muitos confundem fé com esperança. É um pensamento um pouco, fugiu a palavra, mas é um pouco exagerado, diria. Não é cabível comparar esperança com fé. Por quê? Porque fé é chamar as irrealidades à existência como que ela já fosse. Então, assim, muitas vezes você declarar que algo está bom, mesmo que não esteja. E você sabia que fé é o idioma de Deus? Aleluia! Fé é o idioma de Deus. E nada melhor que um comunicador para falar sobre isso. Sobre idioma, sobre linguagem. Eu gosto de utilizar um exemplo bastante comum, que é o dos meus pais. Eles são nordestinos, eles vieram do Recife, e é muito comum que eu vá para o Recife de vez em quando ver meus parentes. E quando eu estou lá, por mais que meus pais sejam nordestinos e eu já estou acostumado com algumas gírias nordestinas, muitas vezes eu não consigo entender o que meus primos estão falando comigo, porque é uma linguagem própria daquele local. E você sabe que com Deus não é diferente. Se você quer falar com Deus, se você quer se comunicar com Deus, você tem que falar isso no idioma de Deus. Ah, Natan, então eu tenho que estudar hebraico, eu tenho que falar, sei lá, árabe, inglês, Inglês é o idioma do momento, eu vou ter que falar no verbo to be com Deus? Não, não é isso. O idioma de Deus, a linguagem de Deus é a fé. Queridos, Deus criou o mundo, e não só o mundo, mas as coisas que tem no mundo, através da sua palavra. E nós, como filhos, e como bons filhos, nós devemos reproduzir ou copiar aquilo que nosso pai faz, certo? Jesus fazia isso. Jesus, quando ele andou aqui, ele falava que ele não fazia nada que o pai dele não fazia lá no céu. Então Jesus só reproduzia aqui na terra o que Jesus fazia lá no céu. Então ele dominava, ele curava, ele expulsava demônio, ele declarava, ele tinha plena convicção de quem ele era. Por isso que ele realizava grandes obras e maravilhas no meio do povo. Aleluia! Em Hebreus 11:6, não precisa abrir, mas diz assim, que sem fé é impossível. Deus deixa bem claro, se você não tem fé, é impossível agradar Ele. Por quê? Porque você precisa ter fé para crer nele, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Aleluia. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero agora que vocês abram lá em Lucas. Gente, eu estou nervoso. É sério, estou nervoso, mas eu creio que o que está sendo ministrado aqui não está sendo por minha vida, sabe? Eu creio que há um propósito, Não foi algo que veio dos homens, mas algo que veio de Deus. Então eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque esse é o início. E todo início, às vezes é difícil, às vezes é árduo, às vezes é meio constrangedor, mas é o início. Amém, queridos? E eu creio que daqui a uns anos eu estarei fazendo isso sem nenhum problema. Em nome de Jesus. Então, em Lucas 9:11, a parábola sobre 5 pães e 2 peixinhos, eu acredito que em algum momento da sua vida você já deva ter ouvido essa ministração, Ela é bastante conhecida. Então, em Lucas 9, vamos ler a partir do versículo 10. Lucas 9:10, diz assim: E ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus
o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus falava a respeito do reino de Deus e socorria os que necessitavam de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeçam a multidão, para que, indo às aldeias e os campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais do que 5 pães e dois peixes. Então devemos comprar comida para esse povo? 14. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assente em 50 grupos. Amém? Vamos ficar por aqui. Vamos analisar o contexto que está acontecendo nessa parábola. Então, se você for tanto em Marcos, Lucas, Mateus e João, você vai encontrar essa mesma parábola, só que com uma perspectiva diferente, né? Cada um ressaltou um detalhe ou um ocorrido dessa parábola. Mas eu convido vocês a parar e refletir sobre ela. Então estava ali Jesus havia curado aquele povo, estavam falando sobre o reino de Deus, desde cedo até o anoitecer, chegou seus discípulos e falaram: Mestre, é o seguinte, o povo está com fome e está ficando noite, aqui o negócio é sinistro, né? Aqui um lugar é deserto, então nós aconselhamos que você fale para esse povo e para as aldeias mais próximas e para suas casas, para eles poderem se alimentar e descansar, né? E agora eu quero que você se coloque no lugar de Jesus, né? Dado essas informações, um ponto interessante também é que eram cerca de 5.000 homens, né? Naquela época eles não contavam mulheres, então tinha mais do que 5.000 homens contando mulheres e crianças. Então esse é um dado importante para você saber. Então se coloque no lugar de Jesus. Jesus estava no lugar de uma multidão, seus discípulos chegou para ele e falou: manda o povo embora porque eles estão com fome, está anoitecendo e o lugar aqui é sinistro. Então manda eles embora aí e amanhã a gente continua, né? E eu quero perguntar para você, o que você faria se estivesse no lugar de Jesus? Pensa aí. O que você faria no lugar de Jesus? Amém? Pensou? Deu tempo? O que você faria no lugar de Jesus? Bom, é muito comum, né? Se fosse qualquer um de nós, falaríamos: tá bom, beleza. Ô pessoal, vão para suas casas, vão comer, vocês estão com fome. E amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, e a gente continua falando sobre o reino de Deus, né? Jesus, se faria isso, estaria sendo prudente, né? Ele estaria pensando no bem daquelas pessoas. Mas Jesus não faz isso, né? Eu quero ressaltar aqui sobre 2 perspectivas que existem, né? A perspectiva natural, que nós olhamos pelos olhos naturais, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que é realidade, onde nós estamos, e a perspectiva de Deus, né? Aquilo que fica no sobrenatural, aquilo que é visto como a ótica de Deus, né? Visto através dos olhos de Deus. Então vamos ver qual foi a resposta de Jesus para esses discípulos. Então no 15 ele continua: Eles atenderam, fazendo que todos se assentassem, e Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu aos seus discípulos para que distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Então, querido, olha que interessante, né? Se você for lá em Marcos ou Mateus, eles falam que os discípulos encontraram esses 5 pães e 2 peixinhos através de uma criança. Então, olha só, Jesus, a realidade dele, o que ele tinha naquele momento, era 5 pães e 2 peixes para uma multidão, né? E Jesus, ele não olhou pela perspectiva natural, pelo olhar humano. Ele poderia ter muito bem falado: já que temos 5 pães e 2 peixes, não há muito o que fazer, né? Mas não, ele olha com a perspectiva de Deus. Ele olha como Deus olha as circunstâncias. Então, ele ergueu seus olhos para o alto. Querido, esse ergueu os olhos para o alto não é só olhar para o céu. Ele colocou os olhos em Deus
agradeceu e falou para os seus discípulos, ó, distribui aí e alimente a multidão. Essa atitude que Jesus teve foi uma atitude que correspondeu àquilo que ele acreditava. Jesus acreditou que ele poderia muito bem alimentar a multidão com aqueles 5 pães e 2 peixes. E o que muitas vezes a gente tem feito com o que a gente tem nas nossas mãos? Né? A gente muitas vezes acha que é tão pouco, a gente olha e fala, nossa, mas é só isso, é 5 pães e 2 peixes. Querido, eu como 6 pães, 5 pães não ia satisfazer Natan. Imagine que Natan é só um. Agora imagine 10 mil, 7 mil, 8 mil Natans. Né? O negócio é complicado. Eu costumo imaginar que uma pessoa nunca ia comer só um pão. Né? A palavra é muito clara. Ela diz que todos comeram e se fartaram. Querido, não é comeu e se fartou. É comeu e ficou, sabe? Todos que estavam ali, ouvindo de Deus, comeu e se fartou de algo tão, digamos assim, que aos olhos daquelas pessoas que estavam ali, não iria dar certo. Né? Jamais 5 pães e 2 peixes seriam possível de alimentar uma multidão. Mas pelo fato que Jesus, entenda só, Jesus tinha a plena convicção de quem ele era em Deus. Então ele sabia muito bem que se ele agradecesse e tivesse uma atitude que correspondesse à fé dele, haha, querido, você não está entendendo. Se você entendesse que se agradecer e ter uma atitude que correspondesse à sua fé, pudesse te ajudar, você não estaria passando por muitas vezes o que você está passando nesses dias. Sabe, queridos, muitas vezes... Ai, me veio uma coisa aqui na cabeça. Gente, Deus é incrível. Pensa só você no restaurante. Você está num restaurante e nunca você vai no restaurante no intuito de comer só o prato de entrada. Você não vai no restaurante para comer o prato de entrada? Não. Quando você vai no restaurante, você pede o prato de entrada, você pede o prato principal e pede a sobremesa, certo? Então pense só o que essa ministração quer falar com a gente é que muitas vezes a gente está se contentando com pouco, entendeu? Se contentando apenas com o prato de entrada, sabe? Se fosse olhar pelos olhos naturais, a gente falaria, ó, tá bom, todo mundo vai para suas casas, mas não. Jesus falou, não, tem mais. A gente pode mudar essa situação, né? Tem uma parábola muito conhecida, que é quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos andavam com Jesus, sabiam quem é Jesus, estava desesperado no meio da situação. E cadê Jesus? Cadê o bonito? Dormindo, descansando. Por quê? Porque ele sabia que isso tudo estava bem. Gente, era uma tempestade no meio do mar, sabe? O barco podendo virar a qualquer momento, todo mundo desesperado, e Jesus estava onde? Estava descansando. Porque ele sabia que ele tinha autoridade suficiente para ordenar as circunstâncias que ela cesse, que ela pare. E essa mesma autoridade eu e você temos no nome dele, porque isso foi nos dado. Aleluia. Amém. Você está entendendo onde eu quero chegar? Que há um poder que nos foi dado, que há uma autoridade que nos foi dada, que Jesus ele dominava. Amém, Jesus? Amém, queridos? Jesus apenas fazia aquilo que Deus fez ele para fazer. Adão fazia isso lá no Éden. Adão dominava sobre as coisas, sobre as circunstâncias, sobre os animais. E essa mesma posição que nós estamos hoje em Cristo. Aleluia. Dominar significa ter autoridade ou poder sobre ou em. Entenda, você foi chamado para dominar. Amém? Não é as circunstâncias que devem falar para você o que você deve fazer, até onde você deve ir. Mas é você que deve falar para as circunstâncias. As circunstâncias nada mais é do que a realidade. Qual é a nossa realidade hoje? Um país que está passando por uma pandemia, que está tendo vários problemas políticos, sociais, econômicos. E aí, o que a gente tem feito? A gente tem falado, isso mesmo, né? É o presidente, é o governador, é o prefeito, né? A gente tem olhado com um ponto de vista natural, tipo, é isso mesmo? Ou a gente tem olhado com a ótica de Deus? Falado, não, isso tem que acabar, porque nós somos o povo de Deus. A gente tem olhado com qual perspectiva? Amém? Queridos, eu quero te dizer que se você se prostrasse diante de Deus, da mesma forma que você se prostra diante das circunstâncias, eu te garanto que você não estaria passando por isso que você está passando hoje. Eu tenho plena convicção que se você se prostrasse diante de Deus, da mesma forma que você se prostra diante das circunstâncias, querido, você não estaria passando por essa situação que você está passando hoje.
Ah, Natan, mas você não sabe o que eu estou passando. E você também não sabe o que eu estou passando. Então estamos quites. Aleluia. Nós não estamos isentos de passar por aflições. Jesus é bem claro, ele diz que no mundo teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Amém? E é engraçado que quando a gente leu lá em Tiago, ele fala que a gente deve ficar feliz quando passa por aprovação. Jesus vai lá e reforça, né? Porque a gente às vezes não entende um versículo só não. Aí Jesus vem e fala, quando passarem por provações, tem de bom ânimo, porque ele venceu. Querido, Jesus nos fez mais do que vencedor com eles. Sabe, às vezes a gente está batalhando, a gente está se esforçando tanto para conquistar algo, sendo que aquilo já nos foi dado. A gente tem que entender qual é a nossa posição. Né? E a partir disso, quando você entender qual é a sua posição em Deus, aí que o negócio vai ficar legal. Porque aí você vai começar a dominar, aí você vai começar a falar, não aceito isso. Aí você vai começar a falar, ei, não é assim, não, eu declaro que não é, no nome de Jesus, está errado, tem que mudar. Não é assim, vai mudar. Não é vai mudar, tem que mudar. É um fato, entendeu? Amém? Vocês estão comigo? Entenda que Deus está no controle de tudo, sempre esteve. Né? Às vezes a gente acha que Deus é pego de desprevenido, às vezes a gente fala, o coronavírus, hein? Dessa ninguém esperava, né? Talvez a gente não esperava, mas Deus, querido, Deus já está lá no futuro, sabe? Eu nem sei se vai ter mais vírus aí os próximos anos, mas Deus já está lá no futuro, Deus já sabe de tudo que vai acontecer. A gente só precisa estar afirmado nele, para que quando isso aconteça novamente, porque a gente não está isento de passar aflição, a gente tenha a plena convicção de que estamos seguros. Aleluia. Amém, Jesus. Agora eu peço que vocês abram lá em Isaías 41. A gente vai discorrer muito em Isaías, porque, é fantástico isso que Deus quer ministrar aos nossos corações. E eu espero que você esteja com o coração receptível para essa palavra. Então, abra lá em Isaías 41. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10 diz assim: não fique com medo, pois estou com vocês. Quem é que está conosco, igreja? Diga, o Senhor. É Ele que está conosco. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Entenda uma coisa, Deus fala aqui que Ele nos ajuda e nos dá força. Querido, a sua ajuda, ela não vem do auxílio emergencial. A sua ajuda, ela não vem do seu emprego. A sua ajuda, ela não vem do seu vizinho ou do seu parceiragem. A sua ajuda, ela vem de Deus. Querido, se você entender isso, você vai parar de ficar dependendo das coisas naturais e depender apenas de Deus. E eu te garanto, é melhor depender de Deus do que do auxílio, do que do amigo, do que do vizinho, do que você está dependendo hoje. Eu te garanto, eu tenho plena convicção, se você depender apenas de Deus, suas dívidas estão pagas, você tem cura, você tem restauração no seu casamento, no seu relacionamento, você tem suas necessidades supridas. Deus é tudo que você precisa. Né? Minha mãe sempre fala, Natan, muito com Deus pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. E minha mãe está certa. Amém? Vamos continuar. Em Isaías 43, adiante as folhas um pouquinho, em Isaías 43, 1. Isaías 43, 1. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que criou Jacó, que criou Gabriel, que criou Maicon, que criou Ariane, e te formou, ó Israel, e te formou, ó Grajaú. Quem aqui nos formou? Diga, o Senhor. Aleluia. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Querido, para mim isso está fantástico, sabe? Jesus está falando que mesmo que a gente passe por diversas provações, ou por muitas provações, a gente deve fazer igual Jesus, erguer os nossos olhos para o alto. Por quê? Porque mesmo se a gente
passar pelas águas, as águas não submergirão. Se a gente passar pelo fogo, ele deixa bem claro aqui que não seremos queimados, né? Nem chama arderá em ti. Então, querido, diante das circunstâncias, seja ela qual for, doença, enfermidade, escassez, tenha plena convicção de que o Senhor ele tem cuidado de você. Né? A gente vai ver mais para frente a forma que Deus cuida da gente, como Ele tem cuidado da gente em vários aspectos, em vários pontos. E eu estou reforçando aqui para você, mesmo que você passe por muitas, diversas, seja qual seja a circunstância, o Senhor Ele está no controle de tudo. Amém? Porque, como a gente leu lá atrás, quem vence as provações é a nossa fé. E quando a nossa fé vence as provações, ela produz perseverança. Então, isso que você está enfrentando hoje é para produzir perseverança. Amém? Vamos andar mais um pouco? Glória. Gente, eu preparei umas 3 páginas aqui só de versículos, então a gente vai mergulhar muito. Eu espero que você esteja com muita sede dessa palavra, porque, rapaz, aleluia. Vamos para Isaías 45, só adiantar algumas páginas aí. Isaías 45, 2. Isaías 45, 2. Diz assim: Eu irei na sua frente e planarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze, quebrarei suas trancas de ferro, eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que saibas, a fim do que, igreja? De que saibamos que Ele é o Senhor, o Deus de Israel, o que nos chamou pelo nome. Queridos, aqui eu posso dar vários pontos para você parar e ficar refletindo aí na sua casa. Mas eu só falar alguns, porque aí depois você cria mais curiosidade e vai ler a palavra. Amém? Porque se eu falar aqui de bandeja, aí vai ficar meio sem graça, seja, né? Então vou deixar você um pouco curioso, para que mais tarde você possa sentar diante de Deus com essa palavra e meditar isso. Mas o que podemos refletir aqui? Ele vai adiante de nós, né? Então, quando passamos pela provação, nós mal sabemos, mas o Senhor já está lá. Entendeu? Por quê? Não é assim, Natan, vai lá, passa pela provação, que logo depois de você eu estou indo logo atrás. Não, a palavra é bem clara. Ela diz que Ele vai adiante de nós. Deus está na frente. Querido, no seu futuro, Deus já está lá. No seu passado, Ele também esteve lá com você. Ele está com você no presente. Então, do que a gente tem o que temer? O que a gente teme? Né? Porque muitas vezes ficamos com medo, sendo que Deus já está no nosso futuro. Porque muitas vezes a gente fica sofrendo de angústia pelo que vai acontecer, sendo que Deus já está lá. Sabe, às vezes a gente sofre tanto, que quando a gente passa por aquilo, a gente vê que não era como a gente esperava. A gente cria toda uma situação de que, ai meu Deus, quando eu chegar em casa vai acontecer isso, aí eu já vou falar isso, porque vai acontecer aquilo outro, e depois eu já vou falar aquilo outro. A gente já imagina toda uma situação. Aí quando chega a situação, não acontece nada daquilo. É algo, muitas vezes, tranquilo. Sabe, e às vezes a gente fica sofrendo de angústia, sofrendo por antecipação do que vai acontecer. Entenda, você não precisa sofrer disso, porque o Senhor já está lá, Ele já está cuidando de tudo. Amém? Outro ponto que a gente pode ressaltar aqui, que Ele nos dará tesouros. Querido, se é tesouro, é porque está escondido. Aleluia! E eu gosto muito daquele versículo que fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, querido, se você já viu muitas coisas da parte do Senhor, se você já desfrutou de muitas coisas da parte do Senhor, eu estou aqui te dizendo que ainda tem mais. O Senhor, Ele te dará tesouros. Querido, tesouros, coisas preciosas, Deus dará para você. Por quê? Porque você tem honrado a palavra dEle. Porque você tem honrado os princípios de Deus. Amém? E um outro ponto, para que saibamos que Ele é Deus. Esse é fantástico. Eu poderia encerrar minha ministração aqui falando isso, para que saibamos que Ele é Deus. Sabe, querido, em 2016 eu concluí o ensino médio, e assim como todo mundo, eu fazia os meus planos de ingressar na faculdade, né? Então, como qualquer universitário ou pré-universitário, eu fiz os meus planos. Eu falei, Senhor, quero entrar na faculdade, quero cursar publicidade e propaganda, mas assim, eu só quero, se for na São Judas ou na Embi Morumbi. Eu coloquei 2 universidades lá para o Senhor. Falei, Senhor, estou de olho nessas aqui.
né? Dentro da minha realidade, é as melhores, no meu curso é excelente, eu quero uma dessas faculdades. E o Senhor falou, tá bom, é teu. Queridos, isso em 2016. Amém? E depois que eu tive essa resposta do Senhor, eu falei, tá bom, então eu vou fazer minha parte. Né? Porque o que nós aprendemos aqui, que Deus não vai fazer algo por nós, Ele já fez. Aquilo que aconteceu na cruz, queridos, era tudo que a gente precisava. Tudo que a gente precisava já foi feito. Né? Não fique esperando Deus fazer algo por você, Ele já fez. Amém? Então eu fui atrás, eu estudei, eu me empenhei, fui atrás de vestibular e consegui uma bolsa na São Judas. Querido, o meu curso lá é R$2.000. Eu estava desempregado. Olha a minha realidade. Tinha acabado o ensino médio, era desempregado, os meus pais não teriam condição de pagar todo mês, durante 4 anos, R$2.000. Né? Tem gente que tem essa condição? Beleza, eu não tenho. A minha realidade falava para mim, você não consegue entrar na São Judas porque você não tem dinheiro, você é da periferia, você estudou em escola pública. Como assim você quer estudar com o pessoal da São Judas? Você sabe quem é os alunos da São Judas? É gente que tem dinheiro para pagar a faculdade. Eu não tinha. A realidade falava isso para mim. Mas eu olhei as circunstâncias com os olhos, com a perspectiva de Deus. Eu falei, não, é meu. Porque quem me prometeu isso não foi homens. Não foi um ministro que chegou em mim lá no meio do culto e falou, você vai entrar na São Judas, amém. Claro que muitas vezes isso aconteceu, mas para testificar aquilo que Deus já tinha feito. Para testificar aquilo que já estava dentro do meu coração. E isso aconteceu não para que eu saiba que, nossa, como você é bom. Não, para que eu saiba que Ele é Deus. Porque pelo meu mérito, pelas minhas forças físicas, intelectuais, eu jamais teria condição de entrar lá. Eu estudei em escola pública, como a maioria aqui. Não tive o privilégio de fazer um cursinho por muito tempo. Eu não tinha nenhum recurso de entrar lá. Mas para que eu saiba que Deus é Deus, isso aconteceu. Sabe, é para edificar a nossa fé, querido. Muitas coisas acontecem na sua vida, o seu emprego, a sua faculdade, o seu carro, a sua casa, acontece não porque você é bom o suficiente, não pelos seus méritos, mas é só para mostrar para você quem é Deus. É para que saibamos, a palavra ela afirma aqui, ela garante para nós, para que saibamos que Ele é Deus. Por isso que essas coisas acontecem. E por isso que Deus tem muito mais para você. Não porque você merece, porque você é o melhor, porque você toca muito bem, porque você ministra muito bem, porque você limpa um chão como ninguém. Não, é para que você saiba que Ele é Deus, que Ele continua no controle de tudo. E essa faculdade veio em uma situação totalmente louca da minha vida. Eu não tinha nenhuma oportunidade de entrar lá pelas minhas forças físicas, isso aconteceu. Para que saibamos que Ele é Deus. E da mesma forma, Ele quer fazer conosco nesses dias. Sabe, eu não me esforcei esperando a bênção de Deus para entrar na faculdade. Eu tenho uma convicção de que aquilo já era meu e por isso eu fiz. Sabe, eu não faço para ter. Eu não faço nada para ter a bênção de Deus. Eu tenho a bênção de Deus, por isso eu faço. Entendeu? A ordem é diferente. Você não deve fazer para ter. Você tem, por isso você faz. Queridos, amém? Poderia ir embora aqui se você entendesse o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Pare de ficar correndo atrás das bênçãos de Deus. Né? A palavra declara que as bênçãos do Senhor que nos perseguem, não ao contrário. Não inverta a ordem. Porque quando você inverte a ordem, você inverte princípios. E para que as coisas de Deus se cumpram na sua vida, você precisa fazer dentro dos princípios de Deus. Amém? Aleluia. Então, ficou claro? Não faça para ter, mas você tem, por isso você faz? Aleluia. Se você entender isso, a minha ministração ela está encerrada. Eu posso ir para casa tranquilo, crendo que eu fui usado por Deus para te trazer essa verdade. Aleluia. E as coisas de Deus vão acontecer sim, para que saibamos, para que possa edificar a nossa fé e saibamos que Ele é Deus. Agora, para encerrar, né, eu falei para vocês que eu seria rápido. Para encerrar, vamos lá em Isaías 45:5. Isaías. É só descer mais um pouquinho. Isaías 45:5. Isaías 45:5 diz assim: somente eu, o Senhor. E somente eu, o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora vocês não me conheçam,
eu lhe dou forças para lutar. Queridos, quando a gente lê a Bíblia, a gente deve entender primeiro para quem está sendo dirigido aquilo. A gente deve entender, como bom publicitário, eu estou te dando a dica aqui, hein? Você deve entender quem é o público-alvo, para quem está se referindo àquilo. Né? Aquilo, nós lemos versículos anteriores que estava se referindo a nós como igreja, como povo de Deus, né? Pessoas que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pessoas que estão em Cristo. Mas aqui, Jesus está falando para pessoas que não conhecem Ele. Ele está falando aqui que, embora vocês não me conheçam, né, ou até mesmo dentro da igreja, pode ter pessoas sim que não conhecem o Senhor, porque Deus não se trata de uma religião, Deus se trata de uma pessoa que deseja ser conhecido. Né? O Evangelho, pensa só, eu curso publicidade e propaganda e eu nunca vi um marketing tão bem feito igual o de Cristo. Gente, o negócio aconteceu há mais de 2000 anos atrás, até hoje a gente ouve falar disso. Sabe, Deus é, assim como Ele é médico dos médicos, Ele é o publicitário dos publicitários. Porque fazer a palavra se propagar durante tanto tempo, eu acho que nenhuma jogada de marketing atual conseguiria fazer isso. E a palavra fez, e a palavra nos alcançou. Ela alcançou a mim, ela alcançou você. E hoje nós estamos aqui firmados como igreja, para espalhar boas novas. E o Senhor, Ele está falando para quem não conhece Ele, que é o Senhor que dá força para essas pessoas, né, para essas pessoas lutarem. E queridos, se Deus, Ele dá forças para quem não conhece Ele, agora imagina para quem já conhece Ele. Ei, querido, bem-vindo ao time. Bem-vindo, eu quero te fazer a conhecer a esse Jesus, a esse Deus maravilhoso. Porque se você não conhece e Ele já está te dando força, quando você entrar para a família, querido, eu quero te dizer que as suas doenças, elas não suas doenças, não é suas. Aleluia! Eu quero dizer que as doenças, elas não terão domínio sobre você. Ei, a partir do momento que você está em Cristo, você não é guiado pelas circunstâncias, você não é guiado pelas realidades. A realidade, ela pode pintar uma situação, mas você vai vir com a ótica de Deus, porque você tem o Espírito Santo e vai falar, ei, não é assim. Não é assim que o meu pai faz. É desse jeito. E você vai falar e as coisas vão acontecer. E as coisas têm que acontecer. Elas não só vão acontecer, mas elas têm que acontecer. Amém? Aleluia, você aceita esse convite? Você quer conhecer mais de Deus? Aleluia. Ah, Natan, como eu faço para conhecer mais de Deus? Eu vou lá na igreja X, onde os irmãos falam em línguas, essas coisas. Como que eu faço para conhecer Deus? Como eu disse, Deus é uma pessoa. Né? Então, eu acho que a melhor forma de conhecer Deus é você na sua intimidade no seu quarto. Claro que ir para a igreja é muito bom, faz parte do plano de Deus, porque não adianta vir com esse papo de, não preciso ir para a igreja para conhecer Deus. Eu tinha esse mesmo papo, eu vivia preso na minha própria ilusão. Né? E hoje eu estou aqui, crente, sabe? Eu nunca gostei muito de crente, porque eu tinha uma visão errada do que é ser cristão, sabe? Porque a minha referência de cristão era aquele cara chato que falava que eu ia para o inferno se eu não aceitasse Deus. Você acha que eu ia aceitar Deus com um cara chato desse? Jamais. Eu ia falar, você está errado. Deus não é assim. E a partir do momento que eu conheci Deus, eu falei, por que eu não conheci antes? Sabe, eu não tive o privilégio de nascer em berço evangélico. Quem tem esse privilégio, é um privilégio sim, poder nascer em berço evangélico. E quem tem esse privilégio, é algo fantástico, porque desde cedo você cresce entendendo quem você é em Deus, sabe? Eu não perdi, né? Eu conheci Deus, então a partir desse momento é um novo Natan, é uma nova vida, então não perdi nada, tudo se fez novo. Então eu quero dizer para você que se você conhecer quem você é em Deus, tudo isso que a gente falou vai se cumprir na sua vida. Você irá conhecer tesouros, coisas irão acontecer na sua vida para que você saiba que Ele é Deus. Você vai poder passar por provações sim, por aflições sim, tendo a plena convicção de que Ele é Deus e que tudo está sob o controle dEle. Amém? Entendendo que você agora é uma nova pessoa, que tem uma nova natureza e que o amor de Deus e que o amor de Cristo, Ele agregou valor a você. Né? Muitas vezes a gente pensa que a gente não vale nada. Né? Eu mesmo tinha esse pensamento antes. Mas eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe, muitas vezes eu tinha afirmações que não era aquilo que a palavra diz ao meu respeito. Sabe, e quando eu conheci a palavra de Deus, quando de fato eu pude entender, eu vi que não. Eu não era o coitadinho da família, não, eu era o filho amado, aquele quem o Senhor tem prazer. E é isso que eu tenho para dizer nessa noite. Não se fique
se angustiando, falando, eu sou pecador, porque eu erro, eu faço isso, eu faço aquilo. Queridos, se arrependa. Arrependimento nada mais é do que mudança de hábitos, mudança de atitudes. Mude. Né? Se antes você fazia isso e é errado, mude, e está tudo certo. Sabe? Peça perdão a Deus, porque da mesma forma que nós perdoamos a quem nós temos ofendido, é da mesma forma que Deus nos perdoa. Amém? Então, eu quero encerrar dizendo isso, que Deus tem muito mais do que aquilo que possamos imaginar, que você sim vai passar por isso. Vamos passar pelo coronavírus sim, tranquilinho, sabe? Rindo, feliz, porque é isso que a palavra nos garante. Ela fala que nós devemos passar por aprovações sim, mas felizes, tendo ciência, tendo pleno conhecimento de que nós já vencemos. Aleluia. Então feche seus olhos nesse momento. Quero chamar o time de louvor, esse grande time maravilhoso. Quero orar pela sua vida. Amém? Então, que você possa fechar os seus olhos e agradecer a Ele, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele vai fazer, tendo plena consciência de quem Ele é, do poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar um pouco da Tua palavra, Senhor, com os meus irmãos, Pai. E que nesse exato momento, Senhor, que eles possam ser edificados, Senhor, através dessa palavra que foi ministrada, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos o Teu poder, nós declaramos, Senhor, as Tuas bênçãos em nossas vidas, Papai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que nós vamos passar pela circunstância assim, crendo que o Senhor já venceu, crendo que nós somos vencedores contigo, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Não há outro como o nosso Deus, amém? Esse cântico diz: não existe Deus como o Senhor. Tua presença, Deus, é tudo para nós. E é isso que nós queremos declarar essa noite.
presença é tudo pra mim. Quando eu viver, esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Ele é a fonte. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Que você possa entender isso nessa noite. Que a presença dele é tudo que importa para nós. É tudo que nós precisamos. É mais do que prata ou ouro. É mais do que bens preciosos para este mundo. Tua presença, Senhor, é tudo aquilo que nós desejamos. Tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor. Pra mim. Oh, tudo que eu preciso. Sua presença é tudo pra mim. Aleluia. Obrigada, Jesus. Tudo que nós precisamos está em Ti. Todas as nossas fontes estão em Ti. Aleluia.